Um Olhar de Amor, livro de Bella Andre, parte 2. Capítulo 4. Chloe fechou os olhos de novo, prendeu a respiração e mergulhou por inteiro na banheira enquanto os jatos desligavam-se sozinhos. Ficou sem respirar pelo máximo de tempo possível e enquanto isso rezou para quando voltasse à superfície a porta ainda estar fechada e trancada. E o fato de Chase tê-la visto não apenas nua, mas masturbando-se na banheira do irmão dele, não passar de um pesadelo. Infelizmente, quando subiu para respirar e abriu os olhos, lá estava ele, no mesmo lugar onde estivera um minuto antes. Apesar de já estar na água quente, ela pôde sentir um calor de mortificação cobrir com velocidade sua pele, dos pés à cabeça. Pelo menos, foi isso que disse a si mesma que o calor significava. Com um estalo de água contra a pele, ela juntou as pernas e ergueu os joelhos para tentar esconder a parte inferior do corpo e ao mesmo tempo cruzou os braços no peito para cobrir os seios. Chloe obrigou-se a olhar Chase nos olhos. Os olhos verdes que brilhavam com um calor suficiente para ativar o detector de incêndios. E disse: "A porta estava trancada." Ainda bem que já sabia que não devia esperar um pedido de desculpas, pois Chase não parecia nem um pouco arrependido. "Você não deve ter trancado direito." Os lábios dela não deviam estar prestes a se curvarem em um sorriso. Nada daquilo era engraçado. Aliás, seria engraçado se estivesse acontecendo com a outra pessoa, como, digamos, em um filme que ela assistisse. Mas aquilo não era uma comédia romântica. Era a porcaria da vida dela. "Você sempre invade o banheiro quando tem visitas?" Até que enfim ele parecia um pouquinho aflito. "Não vi suas coisas no quarto. Pensei que pudesse ter decidido ir embora de novo, fugir." Ele fez uma pausa e seu olhar suavizou-se por trás do desejo que ainda irradiava dele. "Eu estava preocupado com você." A doçura daquela última frase acertou-a com força no peito, bem onde ela ainda tinha aquela vulnerabilidade idiota, e a fez fechar os olhos por causa do golpe. Ela sabia que devia manter os olhos fechados, porque quando cometeu o erro de abri-los de novo para ser corajosa e encarar Chase, o que viu no rosto dele impediu-a de descobrir a diferença entre o desejo e a doçura dele. Como poderia, se os dois estavam embrulhados em um pacote belo demais? Ai, Deus! Ela havia ficado tão atordoada ao vê-lo parado na porta que esquecera completamente o nome que saíra dos seus lábios ao chegar ao clímax. Ela engoliu em seco com força. Como sabia que havia apenas uma maneira de lidar com aquela situação, ela disse em um tom muito mais desafiador do que realmente possuía: "Eu conheço vários Chases, a propósito." Ele ergueu uma sobrancelha e o canto da sua boca tremeu com uma óbvia vontade de sorrir. "É mesmo?" Ele aprendeu naquele meio sorriso por mais tempo do que seria justo, principalmente porque os dois sabiam que era provável que ela nunca houvesse conhecido um Chase antes. As pessoas costumam dizer que é um nome bastante incomum, sabe? Bem, o que ela responderia a isso? Porém, já que o choque de mortificação e surpresa inicial havia passado, Chloe percebeu melhor a posição em que estava. O que quer que a mãe de Chase houvesse lhe ensinado, ela com certeza esquecera a lição de deixar uma garota nua sozinha para recuperar a compostura. Pois em vez de deixá-la ir da banheira e vestir-se em paz, ele deixou um olhar de apreciação passar para cima e para baixo na pele nua dela. As mãos dela coçavam para tentar cobrir mais partes do corpo. Mas, de repente, outro pensamento a assaltou. A garota nua na cama de Chase era muito mais magra que Chloe e não demonstrara nenhuma vergonha. Por que ela, Chloe, tinha de ter vergonha de suas curvas? Além disso, ouvira muitas vezes de certa pessoa que precisava perder peso, pois nunca mais faria regime. Por ninguém. Manteria os músculos e as curvas. Muito obrigada. Vestindo aquela fantasia de coragem de novo, ela disse:
Eu ainda estou nua, sabia? Com certeza, ele afirmou, demonstrando enorme prazer com a situação dela. Por que ela não estava mais irritada com ele? Ou, mais importante, por que não estava com medo dele? Ele era grande, muito maior do que ela. As mãos dele poderiam lhe fazer um enorme estrago, sem falar das outras partes do corpo dele que podiam machucá-la. E ainda assim, não sentia medo dele. No início, ficara preocupada em entrar no carro dele, mas depois, quando ele havia começado a falar da família, aquela preocupação desaparecera. Chloe havia tentado forçá-la a reaparecer na cozinha, quando ele insistira em ver o machucado em seu rosto. Mas a verdade era que ela não fugira por medo de que ele a machucasse. Não, ela queria fugir por causa de um tipo completamente diferente de medo. Medo de sua própria reação a ele, do quão forte e imediata havia sido aquela reação. E lá estava ela, nua e molhada na água que esfriava rápido, ainda sentindo aquela reação. Mais do que nunca, na verdade. Irritada consigo mesma por conta dessa estranha fraqueza, e com Chase por ser tão obstinado, ela disse, como uma boa medida de sarcasmo: "Você não entende muito bem quando recebe um toque, não é?" Ele sorriu, um bonito sorriso que provocou uma reação estranha na barriga dela. "Sou melhor com pedidos diretos." "Então saia." Ele sorriu de novo e depois deu uma boa gargalhada. "Quer uma toalha primeiro?" "Então, com melhor você quer dizer terrível?" A resposta dele foi entrar mais no banheiro em vez de sair. Puxou uma toalha grossa e peluda do suporte aquecido. "Pegue, aqui está." Ele segurou a toalha longe o suficiente para que ela tivesse que se levantar, sair da banheira e andar até ele para alcançá-la. Enquanto protelava, ainda tentando decidir por que estava entrando naquele jogo maluco que os dois empurravam um para o outro, ela perguntou: "O que aconteceu com a outra garota nua? Ainda está esperando homenagem?" "Eu mandei ela para casa." Chloe decidiu que não havia mais muitos motivos para segurar sua língua afiada. Fez uma careta e soltou o comentário: "Coitada, ela ficou tão decepcionada por você ter chegado lá tão rápido?" Chase soltou uma risada abafada. "Temo que não fosse o dia de sorte dela. Ela pegou as roupas e saiu logo depois de você." Bem, aquela era uma surpresa. Ela não conhecia muitos homens que pudessem mandar uma mulher bonita e nua para casa sem aproveitar o que ela estava oferecendo. Por que ele não a deixava em paz também? E, mais importante, por que ela não queria ser deixada em paz? Os dois sabiam que, se ela começasse a gritar, se realmente quisesse que ele sairia. Em vez disso, ficavam naquele joguinho. Um joguinho com o qual ela estava se divertindo demais. Tanto, na verdade, que se continuasse por muito mais tempo, com certeza faria algo muito idiota. Muito, muito idiota. Não. Já bastava de ser idiota. Afinal, havia agido assim durante todo o casamento. E veja o que conseguira com isso. Um grande e horrível ferimento no rosto. O carro em uma vala. Enquanto ela se escondia na casa de um estranho e tentava ignorar o fato de que ainda precisava descobrir como lidar com tudo aquilo. O pensamento frustrante a fez esquecer o jogo com Chase por tempo suficiente para que se levantasse para pegar a toalha antes de perceber o que fizera. Pasma, ficou parada na frente dele, assustadoramente ciente de cada gota d'água que escorregava pela sua pele e voltava para a banheira. As pupilas de Chase dilataram-se até seus olhos ficarem quase pretos quando ele olhou para ela. "Meu Deus, você é linda, Chloe." Ela não sabia se ele havia reparado que dissera aquilo em voz alta, mas o tom de veneração a chocou. Ninguém nunca havia olhado para ela assim, como se nunca houvesse visto nada nem ninguém tão bonito. Não bonito, lindo.
Talvez fosse o poder daquela palavra, quando até então ela ouvira apenas gostosa e sexy, que a segurava ali em pé, ainda nua e pingando, esperando, ansiando e querendo. Ela tinha certeza do que aconteceria depois. Podia quase coreografar o que qualquer homem da Terra faria naquela situação. Chase a seduziria para que fizesse sexo com ele, e de manhã ela o odiaria por tirar vantagem de sua fraqueza sensual, mesmo não estando realmente envolvida com ele. Mas, acima de tudo, ela acabaria odiando a si mesma. No entanto, conforme os segundos eram marcados pelos batimentos altíssimos do coração dela, embora fosse claro que Chase não queria nada além de arrancar as calças e juntar-se a ela na banheira, ele não fez isso. Apesar de os dois saberem que ele era grande o suficiente e forte o suficiente para entrar nela antes que ela piscasse os olhos, ele não se aproximou nem 1 centímetro. Chloe não acreditava naquilo. Ela não havia dado a ele permissão para tocá-la. E por mais incrível que fosse, ele não estava forçando nada. Não estava se aproveitando dela só por ser maior e mais forte. Uma dor aguda atingiu-a por trás dos ossos do peito, bem no meio daquele coração que havia sido tão magoado. Seria possível que pela primeira vez na vida houvesse mesmo encontrado um homem que não tocaria nela, nem mesmo tentaria nada sem que ela deixasse? Era mesmo possível que, apesar do desejo intenso estampado nas pupilas dilatadas dele e na maneira como os músculos do seu maxilar lutavam contra o autocontrole que ele estava usando para se manter imóvel, Chase nunca colocasse as mãos ou os lábios nela, a não ser que ela pedisse com clareza? Seria possível que ele nunca juntasse seus lábios aos dela, a não ser que ela implorasse por um beijo? Até que estivesse pronta e desesperada pelo toque dele para fazer amor com ele? As visões daquele desespero não deveriam ser tão claras para ela. Não deveriam já estar passando pela cabeça dela como um filme erótico. Porém, eram tão ridiculamente claras e poderosas que Chloe precisou de todo o seu autocontrole para afastá-las antes de expelir as palavras de seus pulmões ofegantes. Eu aceito a toalha agora. Muito obrigada. Nunca houve uma afirmação menos sexy dita entre um homem e uma mulher. Então, por que ela de repente se sentia sem fôlego? Que inferno! Chase já havia feito uma boa cota de loucuras, participado de várias sessões de sexo acrobático. Porém, nenhuma daquelas noites chegará aos pés de ver Chloe ter um orgasmo na banheira. E não havia um único corpo de modelo que tivesse um grão da sensualidade que impregnava cada célula do lindo corpo nu de Chloe. Ao olhar para baixo, ele percebeu que a toalha estava tremendo em suas mãos. Chase esforçou-se para ficar calmo. Não devia ter ficado no banheiro, sabia disso. Porém, não conseguia evitar. E também não achava que ela quisesse realmente que ele saísse. Ainda assim, uma vozinha de racionalidade lhe dizia que deveria dar a toalha a ela antes que ela se secasse sozinha. Entregou a toalha e ela agarrou o tecido antes de erguer o olhar para encontrar o dele. Senhor Gostosão? Ele viu a surpresa aparecer no rosto dela pela forma como o havia chamado. Senhor Gostosão? Você está falando comigo, né? Ele perguntou, feliz em vê-la abrir outro daqueles belos sorrisos que quase o faziam desmaiar. É um bom apelido, não achou? Antes que ele pudesse responder, ela avisou. Você precisa soltar a toalha. Ele sabia disso. Mas que diabos! Não tinha certeza de que conseguiria se lembrar do próprio nome naquele momento. Como poderia ativar o cérebro o suficiente para tirar os dedos da toalha? Ah, sinto muito. E ele realmente sentia muito. Em especial porque ela se enrolou com rapidez na grande toalha. Essa banheira é ótima. Ele com certeza parecia um idiota parado ali,
sem conseguir responder nada. Por acidente, havia visto quando ela dera a si mesmo o que parecera ser um orgasmo maravilhoso. E tudo o que ela tinha a dizer era que a banheira era ótima. Não sei se a banheira teve alguma coisa a ver com isso. Ele disse por fim. Adorava o som da risada dela. Adorava o fato de que soava mais cristalina a cada vez que a ouvia. Ela encolheu os ombros ao passar por ele, prendendo a toalha em um ponto entre os seios, incríveis. Um homem nunca deve subestimar o poder de um jato bem colocado. Foi a resposta de Chloe quando caminhou até o espelho e começou a pentear os cabelos com os dedos. Como ele continuou ali parado, observando-a pelas costas, ela ergueu uma sobrancelha, olhando para o espelho. Tenho certeza de que você está cansado, Chase. De jeito nenhum, ele não estava cansado. Era excitado, como nunca esteve antes. Eu não preciso dormir muito. Ela balançou a cabeça e virou-se para ele. Bem, eu preciso. Com isso, ela saiu do banheiro e caminhou até a porta que dava para o corredor. Boa noite. Ele seguiu obediente para a porta, muito depois de já ter passado da hora de deixá-la sozinha. Boa noite. Apesar de sua ereção ainda estar pulsando dentro das calças quando ele passou por ela, o beijo que queria lhe dar não a faria implorar por outro orgasmo. Não, o que ele queria mesmo era dar um beijo na testa dela. Queria dar-lhe um beijo gentil que a fizesse saber que estava segura com ele, que ela sempre estaria segura com ele. Porém, não recebera permissão para aquele beijo e sabia por instinto que era melhor não fazer nada que ela não houvesse oferecido. Estava na metade do corredor quando a ouviu dizer: Senhor Gostosão. Ele novamente abriu um sorriso ao escutar o apelido que ela lhe dera. Tinha que ser um sinal bom, não é? E voltou-se. Sim, querida. Apesar do apelido, ela parecia séria de novo. Muito séria. Obrigada, viu? Por tudo que você fez essa noite. Ele sentiu um aperto no peito com aquelas palavras sinceras. E com o obrigada por tudo que você não fez, que ela não estava dizendo, palavras não ditas que soavam com tanta clareza quanto aquelas expressas em voz alta. Você não precisa sair da casa de hóspedes e ir para a casa do seu irmão. Acho que não tem problema você ficar no final do corredor em vez de do outro lado do vinhedo. Ele esperava que ela quisesse dizer que se sentia mais segura com ele na casa agora, em vez de sozinha, e respondeu: Durma bem. Acho que vou dormir bem mesmo. E assim a porta foi fechada e ele ficou olhando durante bastante tempo para o lugar onde ela estivera. Chase Sullivan não havia percebido que naquela noite sua vida mudaria para sempre, mas havia mudado. Porém, o mais incrível, chocante, era que ele não estava nem um pouco interessado em lutar contra aquela mudança. Em vez disso, estava se preparando para uma luta diferente, a luta pelo coração de Chloe. Capítulo 5. Chloe acordou aquecida e descansada. Sentia falta de camas como aquela. Colchões com pillow top, lençóis macios e acetinados e edredons grossos que eram leves e ainda assim perfeitamente quentes. Entretanto, voltar a ser ela mesma nos últimos 6 meses, desde o pedido de divórcio, embora significasse ter que dormir em lençóis baratos e desconfortáveis, em uma cama de solteiro dura feito pedra, havia sido melhor do que camas macias e sapatos elegantes. Aquela ânsia por voltar a fugir tentou-a dominá-la. Mas naquele momento sentia-se confortável demais para fazer qualquer coisa além de se alongar e se aconchegar mais sob as cobertas. Fechou os olhos e tentou voltar a dormir. Porém, por melhor que fosse ficar deitada no meio de uma grande cama, como uma massa informe de preguiça, em vez de correr para a lanchonete, onde vinha trabalhando nos meses anteriores, para servir ovos gordurosos a uma porção de caras que lhe beliscavam o traseiro, ela não conseguia adormecer novamente. Não, quando os pensamentos que envolviam Chase
ficavam aparecendo em sua mente, um após o outro, traiçoeiros e tão doces e excitantes. Ela havia se arrastado nua para as cobertas na noite anterior, tão exausta que dormira imediatamente. Contudo, à luz da manhã que entrava pelas finas cortinas da janela lembrou, em detalhes vivos e coloridos, o que fizera no banheiro. O que ele vira. Por instinto, cobriu o rosto, que estava ficando quente. Não se torturaria por ter se masturbado na deliciosa banheira. Nem iria se repreender pela maneira como o nome dele chegara aos seus lábios quando atingira o clímax. E não havia motivo para ficar brava com ele por ter invadido o seu momento privado. Não se a única razão para ele ter ido procurá-la era estar claramente preocupado com ela. Ele não esperava surpreendê-la com a mão entre as pernas. Porém, o que acontecera depois, o fato de ela não ter sido direta e insistido para que ele saísse do banheiro, a maneira como um provocara o outro, o fato de ela tê-lo chamado de senhor gostosão na frente dele, mal podia acreditar que aquilo havia acontecido mesmo. E ainda assim, apesar da maneira como o estômago se comprimia quando tentava forçar as lembranças a sumirem, o pequeno ponto de calor que havia se instalado em seu peito antes de dormir continuava lá. Tudo porque Chase não a havia atacado. Ele não a havia assustado, nem tentado dominá-la de nenhuma forma. Ela sabia que algumas mulheres gostavam daquele tipo de coisa. Achavam excitante serem dominadas. Certa vez, sentira-se provocada por fantasias de ser presa, de ser amarrada, de ficar indefesa em sua paixão, de ser capaz de se entregar completamente a um homem que a amava. Não conseguia se imaginar sentindo isso de novo. Não, nunca mais deixaria alguém dominá-la. E não podia ver um único motivo para ser tentada a deixar outra pessoa controlar qualquer parte de sua vida dessa maneira. Nenhum único motivo. Fechou os olhos, sabendo que estava sendo uma covarde por ficar ali deitada na cama macia. Devia estar ao telefone, falando com a polícia, dando queixa. Devia ter feito isso na noite anterior. Mas ficara tão assustada com a maneira como o ex-marido tinha ido atrás dela que não pensara em nada além de fugir para muito, muito longe dele. Mas saber o que devia fazer e sentir-se forte o suficiente para fazê-lo eram duas coisas muito diferentes. Por fim, ela desistiu de tentar dormir e, com os pensamentos se embaralhando em dezenas de direções diferentes, empurrou as cobertas e escorregou para fora da cama. Vocês foram ótimas esta noite, ela disse para as cobertas, como uma amante carinhosa antes de ir ao banheiro. Ficou parada sob o jato quente e delicioso do chuveiro, sentindo-se segura e aquecida, pelo menos por algum tempo. Não se esconderia ali para sempre, é claro. Porém, pelo restante do dia, se conseguisse não atrapalhar ninguém, ficaria ali no vinhedo. Talvez até provasse um pouco do vinho. Fingiria que sua vida era normal por um tempinho. Normal, que palavra agradável. Chloe afastou a voz em sua mente que dizia que evitar o inevitável só tornaria mais difícil cuidar do problema mais tarde. E se esforçou para convencer-se de que merecia um pedacinho de normalidade, não merecia? Depois de se secar e vestir o jeans e a camiseta, ela se aventurou para fora do quarto. Certo, talvez houvesse demorado mais do que o normal para secar seus cabelos longos e lisos. Não que se importasse em ficar bonita para Chase. Não que estivesse nervosa por vê-la de novo. Ora, quem ela queria enganar? Ninguém. O machucado em seu rosto não assustaria criancinhas, mas também não era nada bonito. Se acrescentasse isso, os jeans e a camiseta, não estava nem perto da melhor aparência que poderia ter. Chloe respirou fundo e jogou os ombros para trás antes de virar-se no canto do corredor que dava para a cozinha. A cozinha estava vazia. A decepção cresceu antes que pudesse afastá-la ou fingir que não a sentia.
Havia uma tigela de frutas recém-cortadas no balcão da cozinha, ao lado de diversos doces que fizeram seu estômago vazio roncar. Já havia pegado um croissant de chocolate, seu favorito, e mordido, quando reparou no bilhete preso ao lado da bonita tigela vermelha e amarela de frutas. Chloe, bom dia. Espero que tenha dormido bem. Me desculpe por não ter ficado para acompanhá-la no café da manhã. Venha ficar com a gente no vinhedo quando terminar de comer. Até logo, senhor gostosão. OBS. Quase esqueci. Tem suco de laranja fresco na geladeira. Precisamos garantir que você não fique sem vitamina C. Uma risada de surpresa ecoou na cozinha vazia. Chloe nem podia acreditar que ele houvesse assinado o bilhete com o apelido que ela lhe dera. Sua experiência havia lhe ensinado que homens não tinham senso de humor, principalmente quando a piada era feita às custas deles. Ao olhar na geladeira, achou o suco e serviu-se. Acomodou-se em um dos bancos do balcão, pegou o bilhete e leu-o de novo com um sorriso ainda brincando no rosto. A gente significava Chase e o irmão, certo? Ela controlou certo desconforto com a ideia de que poderia ter que conhecer mais pessoas além deles. Para ser honesta, não queria nem conhecer o irmão. Mas, como havia aproveitado a hospitalidade dele na noite anterior, e naquele momento também, não se sentiria bem se não agradecesse, pelo menos, por tê-la deixado ficar na sua casa por uma noite. Assim que se ajeitasse novamente, começaria a trabalhar em uma nova colcha de retalhos como presente de agradecimento. O que restou do croissant foram pequenas migalhas no balcão de granito, e ela estava recolhendo com a ponta molhada do dedo quando se deu conta de que tentava ganhar tempo de novo, escondendo-se na casa de hóspedes para não precisar encarar Chase. Estava um lindo dia. Deveria aproveitar enquanto estava lá. Chloe saiu para a varanda. Protegeu os olhos do sol com uma das mãos e examinou a área à sua frente para ver aonde estava. Embora se sentisse mais segura do que nos últimos tempos, ainda sentia que os problemas poderiam vir de qualquer lugar, quando menos esperasse, como na noite anterior. Todas as vezes em que pensava no que havia acontecido, sentia-se estupidamente ingênua. Como não havia percebido que o ex-marido estivera prestes a perder o controle? Pensar nisso lhe dava um aperto no estômago, como se um punho se fechasse dentro dele. Normal. Ela se propusera fingir que tudo estava normal. Soltou um suspiro profundo enquanto lutava para reprimir suas emoções confusas, seus medos. Por fim, quando se sentiu mais equilibrada, olhou ao redor e quase perdeu a respiração ante a paisagem maravilhosa. Depois da chuva da noite anterior, o vinhedo brilhava sob a luz do sol. As folhas das videiras eram de um verde vivo, quase como se uma criança houvesse pintado a cena em cores primárias com um giz de cera novo. O vinhedo se mantinha envolto em um silêncio delicioso. A não ser, ela reparou ao caminhar entre fileiras altas de videiras, pelos pássaros que chamavam alegremente uns aos outros. Conforme as cantorias chegavam aos seus ouvidos, Chloe respirou profundamente o ar fresco, o aroma limpo de terra, plantas crescendo e natureza. Mas, infelizmente, alguns momentos depois, seu idílio foi interrompido pelo som de passos rápidos e o que parecia ser uma adolescente soluçando. Chloe mal teve tempo de se encostar em uma das videiras para não ser atropelada por uma garota alta e magra. O coração de Chloe batia forte enquanto ela esperava e observava por alguém correndo atrás da menina. Porém, quando o caminho ficou livre, alguns instantes depois, e ela voltou para o meio da trilha de terra, percebeu que os elaborados laços do vestido da garota haviam se enroscado em algumas videiras grossas, impedindo-a de prosseguir. Chloe foi rapidamente até ela. Espere um pouco, vou soltar você. Os olhos da garota estavam arregalados e ainda cheios de lágrimas, enquanto Chloe mexia nos sedosos adereços,
Embora estivesse se perguntando o que aquela menina estava fazendo usando um vestido como aquele, que Chloe percebeu na hora que devia ter custado uma fortuna no meio de um vinhedo em um dia de semana. Ela disse: "O que aconteceu?" Ele é tão cruel. Os batimentos do coração de Chloe, que mal se haviam desacelerado, aumentaram de novo. Ela se sentia incrivelmente protetora agora. Quem é cruel? O seu namorado? A garota balançou a cabeça. Lindíssima, mesmo com o rosto molhado das lágrimas e o cabelo embaraçado. Quem me dera, ele é tão lindo. Ela acabou por dizer e mais lágrimas escorreram dos seus olhos. E tão cruel ao mesmo tempo. Por que todas elas faziam isso a si mesmas? Chloe perguntou-se. Qual era o atrativo de se apaixonar por homens que as tratavam como lixo? Era alguma parte secreta do currículo do jardim da infância para as meninas? Chloe havia acabado de soltar os fios de seda da videira, mas a garota ainda chorava. Soluços fortes, esmagadores e dramáticos. Graças a Deus você a encontrou, alguém disse. Chase? Quando ele se aproximara? E como podia a voz quente que havia invadido todos os seus sonhos na noite anterior fazer seu corpo se aquecer com tanta rapidez? A jovem envolveu o pulso de Chloe com seus dedos longos e finos e segurou-o com força. Força suficiente para que qualquer cumprimento que Chloe pudesse ter articulado fosse engolido com um suspiro de dor, enquanto as unhas compridas e muito bem cuidadas afundavam entre as veias do seu pulso. Chase tinha um olhar carinhoso enquanto examinava o rosto de Chloe. Você dormiu bem? Olhar nos olhos dele foi tudo que bastou para ela esquecer a pontada no pulso. Ele parecia tão preocupado e tão absurdamente lindo que chegou mesmo a deixá-la sem fôlego. De alguma forma, ela conseguiu responder com um ofegante sim. Ele sorriu, um sorriso amplo e sincero, que fez Chloe ter a sensação de derreter. Que bom, fico muito feliz. A garota fincou mais as unhas em Chloe. É ele! Ela sussurrou, franzindo as sobrancelhas diante do clima amigável entre os dois adultos. Chloe tentou se libertar das garras da garota. O quê? Foi ele que me fez chorar. Chloe virou-se da garota para Chase, disposta a esclarecer aquela situação. Você a fez chorar? Em vez de responder, ele falou com a menina. Amanda, vamos perder a luz certa. Preciso que você volte ao seu lugar agora. O beicinho que ela fez parecia o de uma criança de 3 anos. Poxa, não é justo. Eu não tenho tempo para as suas crises, Amanda. Do que estavam falando? Aquela linda e jovem garota não podia ser namorada dele, podia? O que ele queria dizer com voltar ao seu lugar? Ainda querendo proteger a garota, ela se colocou entre os dois. Olha, Chase, começou a dizer, ela está muito chateada com alguma coisa. A garota empurrou com o cotovelo para fora do caminho, e Chloe teve a estranha sensação de ter cometido o erro de ficar no lugar de Amanda sob o holofote. Eu quero ficar na frente. Os grandes olhos da garota eram calculistas. Me prometa que eu vou ficar na frente pelo resto do dia e aí eu volto. A expressão de Chase não mudou. Ele não estava zangado. Também não estava rindo. Parecia apenas concentrado, determinado. Chloe teve a clara sensação de que ele raramente, ou nunca, deixava de conseguir o que queria. Um pequeno arrepio passou pelo corpo dela quando se lembrou da maneira como ele a olhara, com um desejo muito intenso na noite anterior. O que teria acontecido se houvesse lançado mão daquele foco, daquela determinação? Teria terminado a noite sozinha naquela cama enorme e deliciosa como acontecera? Ou teria tido companhia? Ela mal conseguiu voltar à realidade a tempo de ouvi-lo dizer. A questão é a seguinte, Amanda.
Ou você volta para lá e faz seu trabalho, ou eu chamo um táxi e aviso seu agente de que essa é a última vez que nós dois temos o privilégio de trabalhar juntos. Mas Chase, a garota choramingou. Não é justo. Ele encolheu os ombros e tirou o celular do bolso. Napa Valley, preciso do telefone de uma empresa de táxi, por favor. A garota deu um pulo para agarrar o telefone, as unhas afiadas arranhando com ainda mais força a pele de Chloe quando a soltou de repente. É claro que Chase era mais rápido que a menina. Ele ergueu o braço para cima da cabeça e deu um passo para o lado, e assim ela teve que segurar-se a uma videira para não cair. Chase colocou o telefone perto da orelha novamente. Sim, preciso de uma corrida até o aeroporto, saindo do Vinhedo Sullivan. Não, por favor! A garota gritou tão alto que Chloe parecia ter um sino dentro dos ouvidos. Eu volto e faço o que você quiser. Chase não tirou o telefone de perto da orelha e simplesmente disse a Amanda: Você não vai me questionar de novo. Não era uma pergunta, era uma afirmação. A garota concordou, balançando a cabeça com força. É só que eu descobri que meu namorado está dormindo com minha colega de quarto e eu odeio os dois e estou ainda muito chateada. Naquele momento, a menina obviamente mudava de tática, fazendo o melhor para piscar os olhos grandes para ele e parecer tanto patética quanto bonita. Chloe pensou que, se ela mesma tentasse utilizar aqueles recursos, pareceria apenas que estava com uma gripe terrível. Sinto muito por estar estragando a nossa sessão de fotos. Surpreendentemente, um traço de sorriso brincou nos lábios dele. Será que Amanda seria perdoada com tanta facilidade? Chloe sabia por experiência própria que os homens não perdoavam tão facilmente. Desculpas aceitas, Amanda. Por que não volta e deixa arrumarem sua maquiagem? A garota virou-se e correu de volta com suas pernas longas, deixando Chloe e Chase sozinhos. Adolescentes! Ele zombou, fingindo estremecer. Depois de lidar com minhas irmãs por tanto tempo, eu deveria saber que seria melhor não trabalhar em um campo que dependesse delas. O que está acontecendo aqui? Chloe percebeu tarde demais que falava como algum personagem de um filme ruim dos anos 1950. A matrona entrando em uma cena que não conseguia entender. Eu sou fotógrafo. Vamos fotografar um editorial para uma revista aqui pelos próximos dias. Ah, agora tudo estava começando a fazer sentido. De repente, ela se sentiu um tanto desconfortável. Eu só estava fazendo um passeio, sabe? É tudo tão bonito. É lindo. Ele murmurou e ela se lembrou no mesmo instante da maneira como ele dissera: Meu Deus, você é linda, na noite anterior. Sentiu o rosto esquentar de novo e baixou o olhar. Obrigada por preparar o café da manhã. Chloe observou os pés de Chase se aproximarem, até que ele estava tão perto que ela não teve escolha a não ser levantar o rosto e encará-lo. Fico feliz que tenha gostado. Ele disse suavemente e depois passou as pontas dos dedos pela bochecha dela até o canto da boca. Você está com um pouquinho de chocolate, bem aqui. Não havia nada a fazer, além de parar de respirar totalmente enquanto ele a tocava. Não conseguia se lembrar de um homem já ter sido tão gentil assim com ela antes. E depois ele mexeu o dedo apenas um pouco para colocá-lo sobre os lábios dela. Um demônio antes latente dentro de Chloe a fez abrir a boca e lamber o chocolate. O mesmo demônio que a havia convencido de que se masturbar na banheira na noite anterior seria uma boa ideia. Ela ouviu um gemido vindo de um ponto bem profundo do peito dele. Chloe! Meu Deus! Ela estava muito perto de beijar aquele homem que ainda era um estranho. Apesar de ele tê-la visto nua e ter lhe dado um lugar quente e seguro para passar a noite. Não! Não! Enquanto cambaleava para trás, os galhos de uma grande videira espetando-a entre os ombros, ela disse: Você devia voltar ao trabalho, Chase. Devem estar esperando por você. Mas ele não se mexeu,
nem mudou de apoio. Em vez disso, apenas sorriu para ela com aquele calor intenso ainda nos olhos, acompanhado de algo que realmente a fez tremer: determinação, foco. Tenho certeza de que ainda estão trabalhando na maquiagem da Amanda. Ele retrucou, mas ela ouviu com clareza o que ele dizia na verdade. Não vou a lugar nenhum. Assim, por que não para de tentar fugir e se entrega ao que nós dois queremos? Vai ser bom, eu prometo. Tentando desesperadamente negar o desejo quente e pulsante entre eles, ela disse: escrever tudo em letras maiúsculas é um pouco demais, você não acha? Ele franziu as sobrancelhas por 1 milésimo de segundo antes de entender e sorrir de novo. Eu pensei que, se vou ter um apelido como o Senhor Gostosão, é melhor assumi-lo. Como ela poderia fazer outra coisa além de sorrir para ele? Era tão fácil gostar daquele homem. Não era culpa dele ser mais sexy do que o pecado. Ela não podia continuar culpando-o por isso. Venha comigo. Ele estendeu a mão. Vou apresentar você à minha equipe. Ela olhou para a mão dele. Queria muito segurá-la, mas não podia. Chloe disse a si mesma que ele entenderia se conhecesse seus motivos, e que era provável que já compreendesse devido ao machucado no rosto dela. E assim, apenas foi até o lado dele e começou a caminhar. Não precisou olhar para ele para perceber sua decepção por não ter estendido a mão também. Porém, ele não disse nada e a alcançou acompanhando-a. Esta é uma parte tão incrível do país, ela comentou. Há quanto tempo seu irmão tem esse vinhedo? Quase 1 década. Todos nós achamos que era loucura dele ter aulas de agronomia na UC Davis. Agora, nós queríamos ter pensado nisso antes. Ela virou-se para ele surpresa. Você não gosta do que faz? Aqueles momentos quando os olhares deles se encontraram sempre a chocavam. Ele deveria, na verdade, ficar na frente das câmeras, destruindo os corações femininos com aquele olhar de poder incrível. Eu adoro o que eu faço, ele afirmou. Mas isso não significa que, às vezes, eu não pense em diminuir as viagens e ter uma vida calma, com uma bela esposa e um quintal cheio de crianças fofas. As câmeras estão nos seguindo? Ela brincou, olhando sobre o ombro de maneira dramática. Não, por quê? Porque você acabou de dizer o que toda mulher de 30 anos do mundo quer ouvir. E pareceu tão sincero. E você? Quando ela franziu as sobrancelhas, sem entender, ele explicou. É isso que você quer ouvir também? Ela se recusou a reconhecer a dor da presença e encolheu os ombros. No momento, só estou pensando em sobreviver até o dia seguinte, respondeu da maneira mais descontraída que conseguiu. Chloe já podia ver as modelos e a equipe esperando por Chase. Mas, em vez de se apressar, ele parou de caminhar e virou-se de costas para todo mundo. Ela não teve escolha e parou também. Eu cuidei do seu carro. Ele abriu um pequeno sorriso. Já foi guinchado para um lugar melhor. Na luta contra o pânico de estar sem veículo nenhum, ela disse. Ele não ia durar mais muito tempo mesmo? Tentou sorrir também. Obrigada por resolver isso para mim. Eu vou te pagar. Ele a interrompeu antes que ela terminasse a frase. Fique aqui, Chloe. Fique no vinhedo enquanto estamos tirando as fotos por uns dias. Ela mordeu o lábio e balançou a cabeça. Você está ocupado e eu preciso... Fez uma pausa, sabendo que tudo que tinha à sua frente eram problemas, pelo menos por um tempo. Por favor, fique. Ele insistiu, com a voz mais suave desta vez, mas com aquela determinação, aquele foco de que ela sentia tanto medo inserido em cada letra da palavra. E, acima de tudo, aquela era a principal razão para ela ter que ir embora, pois não tinha a intenção de se envolver com outro homem. Ainda estava aprendendo como ficar sozinha, como contar consigo mesma, como confiar em alguém de novo. Ainda não havia passado 1 ano desde o pedido de divórcio, não estava pronta para outro relacionamento e com certeza não estava preparada para a determinação e o foco de Chase. Nem para um homem por quem poderia, com facilidade, muita facilidade,
perder o controle. Balançou a cabeça de novo. Sinto muito, eu não posso. Por favor. Ele não havia se aproximado mais. Não a havia importunado e exigido que aceitasse. Mas a gentil súplica em sua voz era como se os braços quentes a envolvessem e a apertassem. Não precisa concordar em ficar a semana toda, tudo bem. Concorde com um dia de cada vez. E com uma noite de cada vez também. Ela ouviu essas palavras mesmo sem que ele as pronunciasse. E foi quando Chloe percebeu o quanto era fraca, porque foi impossível recusar. Tá bom, eu fico. Ela podia sentir que Chase a estava analisando. Sabia que ele não havia gostado da resposta, embora ela houvesse lhe dado exatamente o que ele queria. No entanto, o que quer que ele tivesse prestes a dizer foi interrompido por um jovem muito magro com óculos enormes de armação grossa e roxa. Chase! Ele chamou. Todos estão prontos. Você não vem? O olhar de Chase continuou fixo no dela por mais um longo momento antes dele se virar devagar para a pessoa que ela supôs ser seu assistente. Jeremy! Esta é a Chloe. Ela é minha convidada especial. Faça de tudo para que ela se divirta hoje, combinado? Jeremy espiou o ferimento no rosto dela antes de desviar rapidamente o olhar. Alguém para ouvir minhas fofocas, que bom! Estendeu a mão e agarrou a dela antes que Chloe pudesse impedi-lo. Em seguida, saiu andando e já conversando com ela. Chloe olhou desesperada para Chase por cima do ombro, mas viu que ele sorria para ela. Como ele sempre conseguia estar a 3 passos na frente dela? E por isso não a incomodava mais? Assim como havia se perguntado na noite anterior. 15 minutos depois, Jeremy a havia acomodado em uma cadeira confortável para ela assistir à sessão de fotos. Chase estava fotografando 3 moças jovens e maravilhosos vestidos de festa. Amanda era estonteante, mas as 3 juntas... Chloe não conseguiu deixar de comentar com Jeremy. Quanta beleza, não é? Jeremy suspirou e olhou para Chase com uma admiração indisfarçável. E você acredita que ele nem se dá conta disso? Ela não pôde segurar a gargalhada e riu tão alto que todos, inclusive Chase, olharam para ela. Eu estava falando das modelos. Ela esclareceu. Jeremy encolheu os ombros. Ah, sim, sim. Não são nada mal. É claro que a verdade era que ela concordava com a avaliação dele. Chase era mais bonito que todas as modelos juntas. No entanto, as moças tinham uma beleza chocante. Em vez de sentir ciúmes, Chloe disse a si mesma que estava feliz por elas estarem lá, para lembrá-la de que não havia nada com que se preocupar no que dizia respeito a Chase. Como podia ter se deixado levar pela ideia de que... Ah, não, ele está louco por mim, e o que vou fazer se ele estiver determinado a me possuir? Oh! Riu de novo, percebendo como foram ridículos os seus pensamentos. Agora que havia visto as modelos e o modo como ele se aproximava delas, quase podendo beijá-las, enquanto se posicionava para tirar outra foto. Podia haver muita beleza no vinhedo. Mas, com certeza, também havia uma boba cheia de ilusões onde ela estava sentada. Enquanto ria de si mesma em silêncio, Chloe sentiu-se muito melhor. Talvez pudesse mesmo passar uns dias ali. Talvez pudesse prolongar a vida normal por um tempo, antes de ter que fazer força e enfrentar todos aqueles problemas de novo. Pois, realmente, como é que Chase poderia querer alguma coisa com ela quando tinha essas visões de perfeição à sua volta? Sim, ela era bonitinha, bonita até, mas certamente não estava em seus melhores dias, sem maquiagem, machucada e usando roupas velhas. E sim, tudo bem, ela provavelmente morreria um pouquinho se o visse paquerar ou beijar uma daquelas coisinhas lindas e jovens. Entretanto, depois de quase 1 hora acompanhando o trabalho dele, percebeu que Chase não fazia esses joguinhos com suas modelos. Ele apenas as elogiava pelo ótimo trabalho
e conforme a confiança delas aumentava, as poses iam ficando ainda melhores. Chloe ficou surpresa ao sentir o impulso da criatividade fluir do seu próprio corpo, embora nunca houvesse ligado muito nem para a moda nem para a fotografia. Sua verdadeira paixão era o quilting, e enquanto o observava trabalhar, percebeu que havia mais do que moda ganhando vida ali. A maneira como Chase dispunha as modelos e destacava as roupas contra o fundo de videiras, montanhas e céu era tão genial que o simples fato de observá-lo lhe inspirava um novo olhar para a composição, uma nova visão para a maneira como ela poderia fazer a sua própria colcha. Por sorte, como já estava bem convencida de que não tinha nada com o que se preocupar, pois Chase não a desejava daquela maneira, ela podia se permitir reconhecer o quanto ele era incrível. Podia até afirmar a si mesma que o que sentia por Chase era admiração por ele ser um gênio artístico, em vez de por ele ser tão bonito e charmoso. Ai, meu Deus, olha lá, o gato chegando. A voz de Jeremy soou esganiçada. O quê? Onde? Chloe perguntou, olhando ao redor e vendo que Chase estava ocupado tirando fotos a uns 90 metros dela. À sua direita, aqui. Jeremy sussurrou, e ela seguiu o olhar dele pelo campo até um homem muito bonito que caminhava na direção deles. Quem é? Ela sussurrou de volta, embora não soubesse por que falavam tão baixo. É o Marcus. Jeremy respondeu em tom de reverência. Nossa, então aquele era o irmão de Chase. E havia 6 deles? Como Chase, Marcus tinha uma beleza inacreditável. Ainda assim, embora ela reconhecesse a pura beleza masculina quando a via, seu coração não estava acelerado. E ela não estava perdendo o fôlego e sentindo vontade de se tocar nem nada disso. No entanto, não havia como negar a poderosa fascinação causada pelos homens da família Sullivan. Eu preciso mesmo ver uma foto dessa família toda, murmurou para si mesma. Jeremy, é claro, viu e ouviu tudo. Os genes deles são uma loucura, menina, foi a resposta. A mãe deles foi modelo na juventude, e o pai deve ter sido Cary Grant ou coisa parecida. Chloe não disse nada, mas depois de perceber que Jeremy era o pior e mais delicioso tipo de fofoqueiro, mas ela estava pensando em ter 6 irmãos e 2 irmãs bonitos assim no mesmo lugar. Isso deveria ser demais para os olhos contemplarem. Vai vendo, não consigo nem falar perto dele. Jeremy confessou. Vou perder o rumo, mesmo sabendo que ele nunca vai jogar no meu time, e não faz sentido eu ficar tão nervoso. Detesto o fato dos melhores serem tão completamente heterossexuais. Conforme Marcus se aproximava, Chloe supôs que fosse um pouco mais velho que Chase, e bem mais sério. No entanto, talvez fosse apenas porque ele estava usando terno, e o Sullivan dela vestisse jeans. O Sullivan dela? O que havia de errado com ela? Chase não lhe pertencia. Ela estava somente passando um curto período no mundo perfeito dele antes de voltar à sua vida real. Não podia se apegar a ninguém, nem nada naquele lugar. Ei, Marcus! Oi! Jeremy gaguejou. Pobre Jeremy! Estava tão nervoso que Chloe se esqueceu de ficar nervosa também. Esqueceu até de colocar a mão sobre o rosto para cobrir o ferimento horrível. Ia estender a mão para se apresentar quando Jeremy se adiantou. Esta é a Chloe. Ela está com o Chase. Ele a encontrou ontem à noite na beira da estrada. Chloe lançou um olhar horrorizado para ele. Sabia que não deveria ter aberto a boca para contar a Jeremy como ela e Chase se conheceram. Claramente mortificado pelo que havia dito, Jeremy ficou com 2 círculos rosa brilhantes nas bochechas. Ah, preciso verificar algumas coisas, disse afobado antes de sair correndo. Jeremy não foi o único a ficar mortificado. Chloe recuperou a compostura e esforçou-se para ignorar aquela apresentação constrangedora. Estendeu a mão. Oi, é um prazer conhecer você, Marcus. É um prazer conhecê-la também, Chloe.
Marcos tinha uma voz baixa e um pouco rouca, que era sem dúvida atraente. Porém, por algum motivo, não causava nenhuma reação nela. Bem, quase nenhuma. Ora, ela era humana, não era? Não era sua culpa não ser completamente cega para a beleza masculina. Sentiu-se mais do que elogiada por conta daquele brilho rápido nos olhos de Marcos, que lhe dizia como ele a achava atraente. Então, você conheceu meu irmão na noite passada? Ela engoliu em seco, tentando não se colocar na defensiva. Sim, e foi na beira da estrada, como Jeremy disse. Meu carro escorregou para uma vala e eu tive sorte dele passar durante a tempestade. Poxa, fico feliz que ele tenha te ajudado. Eu fico feliz por ter a chance de conhecer você, pois eu queria lhe agradecer por... Ela se sentiu muito estranha ao terminar. Por me deixar passar a noite na sua casa de hóspedes. A expressão dele revelou que ele não fazia ideia de que ela ficara lá. Mesmo assim, ele disse: qualquer amiga do Chase é minha amiga também. Era uma gentileza, mas ela sabia o que ele devia estar pensando. O mesmo que qualquer pessoa de bom senso pensaria se ouvisse que Chase havia pegado na noite anterior e levado para a casa de hóspedes. Apenas os dois, sozinhos naquela bela casa, com todas aquelas camas e banheiras. Do ponto de vista de Marcos, que motivo poderia existir para que os dois não houvessem ido em frente? É sério, não é o que você está... Não conseguiu continuar a frase. Não, sem se lembrar daquele momento na banheira, quando, quase no clímax, dissera o nome de Chase e ele estivera lá ouvindo. Então talvez aquilo fosse exatamente o que Marcos pensava que era. Corando, percebeu que não tinha nada a dizer sobre a noite anterior sem parecer louca ou idiota. Acabou abrindo um sorriso e desconversando. O seu vinhedo é lindo, viu? Deslumbrante. Marcos ficou evidentemente feliz com o elogio. Obrigado! Que tal fazermos um tour? Não havia dúvidas. A mãe dos meninos Sullivan os havia educado muito bem. O único problema que Chloe conseguia achar era que ela também os havia transformado em destruidores de corações. Como uma mulher poderia resistir àqueles homens, àqueles corpos, em especial quando vinham acompanhados de boas maneiras? É muita gentileza sua, Marcos, mas tenho certeza de que você tem coisas muito mais importantes para fazer. Eu adoro mostrar minha propriedade para as outras pessoas. É parte do prazer para mim, ver os outros absorverem a paisagem. Naquele momento, Chase apareceu. Quando os dois homens trocaram um aperto de mão e um meio abraço, Chloe quase não conseguiu segurar um suspiro de puro deleite feminino, com toda aquela testosterona bem feita diante dela. Continua.